Você sabe que eu, para manter a dieta, estou conseguindo comer uma comidinha leve que eu tenho comprado naquelas marmitinhas. Mas eu vou te confessar que um dia dessa semana eu estava tão deprimido que eu mandei vir um dos cheeseburgers aqui da região. Fígaro, minha vida melhorou bastante com o Qual que cheeseburger. você Viu? pediu? Cabana, que eu nunca tinha Ah, o pedido. Cabana é bom, é bom. E eu achei excelente o cheeseburger, foi uma maravilha. Bem, meu amigo, tempos confusos esses que nós vivemos, né? Eu estava comentando outro dia, também nas redes sociais, que eu estou um pouco cansado de termos trocado os 200 milhões de técnicos de futebol por 200 milhões de ministros do Supremo. Agora temos 200 milhões de doutores, mas não só doutores, não só médicos, mas especialistas em cloroquina. É isso que nós vivemos São hoje? Então, infectologistas formados. todos. E com pós-graduação no exterior, né, Fígaro? Você sabe que a gente se refugia na rede social, eu uso só Twitter, para dar uma relaxada, para dar risada, para, enfim, falar bobagem. E aí você pega os caras que não têm a menor ideia de como aquilo funciona, falando, defendendo apaixonadamente o uso da cloroquina, ou defendendo que a cloroquina não funciona. Não, mas tem um médico não sei o que falou, enfim. Objetivamente, até onde a gente sabe, não é um estudo conclusivo. Né? Eles estão fazendo ainda experimentos, tal. Não tem aquele estudo duplo cego, que o médico não sabe que o paciente está recebendo a substância, o paciente não sabe, para não induzir a ideia de que funciona sem funcionar. Então é tudo meio na base da emergência. Só que ela virou bandeira política, né? Então você tem o Bolsonaro é da turma que quer a cloroquina, o outro não quer. E aí, se você fala alguma coisa, porque você é comunista contra o Bolsonaro, é uma coisa surreal. A gente está vivendo um tempo surreal mesmo. Ô Fígaro, você não está achando divertido a esquerda haddadiana apoiando o Dória? Que a esquerda haddadiana parece que é a favor de uma quarentena firme e que a cloroquina não serve. Eu estou achando curioso, que parece que a turma do PT tá seguindo a bandeira do Dória, ou é impressão minha? Isso é engraçado, eu ia twittar sobre isso hoje. Aliás, a gente tem aqui no nosso chat, tem um comentário do Jonas, ó, sou médico e não entendo patavina de cloroquina. Mas é porque você é médico, se você fosse tuiteiro, você saberia tudo de cloroquina. Entra no Twitter, você entrar, não pega o livro de infectologia, de malária, não. Tem que entrar no Twitter, você vai ter certezas absolutas sobre a vida. Mas, enfim, é engraçado porque, assim, a gente tem uma posição política mais ou menos parecida, eu e você. A gente é liberal no sentido amplo, a gente não é de esquerda, enfim. Mas é engraçado que quem está apoiando o Dória, quem está criticando o Dória aqui em São Paulo, basicamente é a direita bolsonariana, né? Não é a Exato. esquerda, não é a esquerda, não. Não é. Tá uma briga de uma centro-direita com uma ultradireita radical, que seria o Bolsonaro. Agora, Fígaro, a grande questão é a seguinte: é o medicamento daquela categoria que a gente chama de off-label, porque não teve os ensaios clínicos ainda. Uhum. Mas você, como liberal como eu, acha o quê? Na dúvida, dá cloroquina ou não dá cloroquina para tentar salvar uma parte da população? Agora é palpiteiro, tá? Agora não é mais científico, não é mais técnico. De verdade, eu acho palpiteiro. Que quem tem que decidir, eu acho que é um perigo a gente endeusar um remédio e politizar o uso do remédio. Eu acho que essa decisão e essa discussão não deveria estar acontecendo no plano político. Isso é uma discussão para médico, para farmacêutico fazer. A hora que eles chegarem a uma conclusão, a gente adota. É basicamente isso. E que parece, por hora, não há uma conclusão definitiva. Agora, se você me perguntar, você pegou o diabo do Covid-19, está lá no hospital, começa a sentir falta de ar, eu provavelmente chamaria o médico e perguntaria, o diabo da cloroquina? Olha, você está indo para o beleléu, se continuar desse jeito, você vai morrer. Dá cloroquina, não sei. Parece até aquele médico Davi Wipe. Ele não respondeu quando perguntado se usou ou não a cloroquina, mas parece que é mais ou menos isso. A hora que a coisa está apertando, você toma uma injeção na testa, benzedeira, reza, qualquer coisa. Mas é nesse esquema. Mas o Estado não pode tomar a decisão desse jeito. Então eu acho assim, a tal da cloroquina deve estar disponível, porque afinal
parece que, ou pelo menos tem gente dizendo que funciona, mas a decisão sobre a utilização tem que ser do médico, não é do leigo, e não é uma coisa mágica que você vai tomar e parece não ser uma coisa mágica. É aquele médico do Lula, que é famoso aqui do Círio Calil, assumiu que tomou a cloroquina e mais um composto de medicamentos, ele assumiu. Mas a minha opinião como libertário é o seguinte, não há prova por ensaios clínicos nem de que ela funcione, nem de que ela não funcione. Eu ficaria completamente na mão do médico. Perguntaria, doutor, o que o senhor acha? Porque eu, como leigo, eu faria isso. Agora, também acho que situações desesperadoras, mete a cloroquina para dentro, porque se eu vou morrer mesmo, é melhor Mas morrer. eu boto cloroquina até na orelha. Você não está respirando e falaram que funciona. Ah, mas falaram com a benzedeira lá de Embu das Artes. Costuma funcionar aqui na... Chama a mulher, você tá... Vai qualquer coisa. Ô, Fígaro, sexta-feira eu tive um embate, no melhor sentido da palavra, com 2 queridos amigos num grupo privado de WhatsApp, em que uma amiga dizia assim, olha, eu sei de fontes seguras que se você passar Vic Vaporub embaixo do nariz... Eu fiz assim, olha, os médicos na Rússia, os médicos nos Estados Unidos, os médicos na Alemanha, no Japão, ninguém falou. Mas o Vic Vaporub resolve. Agora, eu não, eu tenho uma outra solução. Pegar um jabuti, virar de cabeça para baixo e dar banho nele 2 vezes. Que daí você não pega o vírus. Quer dizer, as pessoas abriram mão de qualquer racionalidade científica e nós estamos num clima de curandeirismo. É impressionante como esse vírus nos deflagrou na humanidade a sua volta ao obscurantismo. Tem gente que está dormindo com a perna fora da cama porque o vírus não chega. Tem gente que está dormindo embaixo da cama para não pegar o vírus. Quer dizer, as pessoas estão falando coisas que são coisas assim. Fígaro, nós estamos num retrocesso civilizacional, cara. Eu nunca imaginei que a humanidade, no século XXI, fosse a humanidade em 1348 da peste negra. Quer dizer, é uma coisa absurda o que as pessoas estão falando. Você não está sentindo que alguma coisa degringolou na humanidade? Cara, eu não sei. A gente... as pessoas... elas tendem a buscar a resposta naquilo que é mais próximo delas. A gente, enfim, a gente vai buscar a resposta na ciência. E a gente entende a nossa limitação e fala, eu não sei. Porque a gente falando desse jeito aqui, parece que a gente é contra a tal da cloroquina. Eu não sei. Eu não sei. Fígaro, não é que eu não sou contra a favor, eu não sei nada, eu não sei. Exato. Sobre isso. A minha opinião sobre a cloroquina é a mesma opinião sobre escrever em Yiddish. Eu não sei, eu não dou palpite. Não sei se está certo ou está errado. Outro dia eu tuitei isso, uma pessoa veio e as pessoas começaram a juntar estudos a favor e contra. Eu falei, mas você também não sabe, os médicos não sabem. Então, assim, a gente viu isso, lembra quando teve aquela pílula do câncer? Eu cheguei a trabalhar aqui com isso na procuradoria. Sim, porque todo mundo começou a pedir liminar para obter essa pílula, esse tratamento. Então, era um químico, o sujeito não era médico, o sujeito não é farmacêutico, fosfoetanolamina, isso mesmo. Não, fosfoetanolamina, isso. O sujeito era um químico, o sujeito não é farmacêutico, o sujeito não era médico. Ele fez lá o negócio, essa substância, e ele começou a propagar que em rato com câncer o bagulho funcionou. Enfim. E aí começou a ter uma conversa. Já funciona. Ele era químico da USP. Isso. Ele não fazia remédio. Da o USP laboratório... de Ribeirão, não era, Fígaro? Sim, Ribeirão. Preto, ou São Carlos. São Carlos, o interior de São Paulo, o laboratório dele não era um laboratório para... Não, era USP. Não é Unicamp, não. É USP. É USP de São Carlos. Então, E o laboratório dele não estava autorizado a produzir remédio, não tinha autorização sanitária, e aí uns pacientes de câncer desesperados, aquilo que a gente estava falando, no desespero, você põe cloroquina na orelha. Ouviram essa conversa e começaram a pedir judicialmente. A juíza lá de São Carlos, na dúvida, começou a dar, mas não tinha nenhuma, mas nem remotamente comprovação de que aquilo... E aí aconteceu a mesma coisa. Aí as pessoas no Facebook começaram a falar, minha avó tomou e melhorou, meu tio tomou e melhorou. E aí chovia a ação judicial do Brasil inteiro para que o Estado de São Paulo, que não produz a substância,
mandasse o cara produzir num ambiente que não tinha o protocolo para fazer remédio. Não tinha autorização sanitária, aquele lugar não podia fazer aspirina. Mas a ordem judicial mandava fazer, era um despropósito ainda pior que o da cloroquina, que é um remédio. Aquilo era uma substância química, nem se sabia se funcionava ou não, até que a racionalidade imperou e pararam com essa bobagem. Ô, Fígaro, era tipo tomar chá de boldo que cura encravada. Tá bom, vamos tomar chá de boldo nesse Não, mas então, se você quiser tomar um chazinho, você vai, compra o chá e toma. Beleza. Outra coisa é você começar a obrigar o Estado a ter que fornecer a substância. Você já imaginou se um desses curandeiros, tipo João de Deus, começa a falar que cura câncer e vão começar a obrigar o Estado a mandar o cara lá para o João de Deus da vida, que sempre aparece? É mais ou menos isso que aconteceu com aquela substância. Em alguma medida é o que a gente está vendo com a tal da cloroquina. É preocupante. Agora, Fígaro, eu tenho feito lives diárias sobre essa pandemia, etc. E Você é uma estrela, né, Simão? Não sou. Não sou. Estrela eu estou fazendo direito. É o Caio Martini, o Paulo Bacará, você. Eu sou um coadjuvante de segunda categoria. A única coisa é que parece que naquelas estrelinhas da Apple, lá do ícone, parece que gostam de mim. Eu não sei nem achar as estrelinhas. Você não se segura, né? Você me manda. Você ia dar uma de modesto, mas não dá, né? Você me manda. Mas eu ia te fazer uma nota, porque eu estou falando uma nota sobre essas lives. Tem um propósito. Os alunos, ouvintes, espectadores têm mandado coisas para mim, inbox, e mas Simão, você que é um libertário, defende lei de intervenção nesse momento de pandemia? Defendo. Eu sou um libertário, mas não sou um louco. E eu acho que em situações extremas, o poder... Eu gosto mais quando quem faz a intervenção legislativa é o legislativo do que por MP do Bolsonaro, para deixar bem claro. Mas eu até admito que numa situação de caos que nós vamos viver, é que assim, as pessoas não aquilataram a gravidade do problema. As pessoas estão aquilatando nesse primeiro momento, o que é natural, o risco da própria morte ou de pessoas queridas. É que daqui a pouco, quando a coisa andar, nós vamos ver o tal do lockdown econômico gerando um empobrecimento que nossas gerações não viram, porque não se compara nem ao choque do petróleo em 73, nem à gripe espanhola 16, talvez a peste negra de 1848, ou a Primeira Guerra Mundial, talvez, mas eu acho que não. Nós vamos ver uma perda de dinheiro violenta e as pessoas vão acordar. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nessa situação que nós estamos hoje, nós estamos com outro Fla-Flu, um outro Corinthians e Palmeiras, que agora põe as pessoas na rua, porque afinal a economia não pode quebrar, ou não põe as pessoas na rua. Então, são duas questões. A primeira coisa que nós abordamos, cloroquina salva ou não salva as vítimas do Covid-19? Essa já foi. Agora, o segundo tema que surge, com carreata em São Paulo, buzinaço, chamando Dória de nazista, aqueles grupos bolsonaristas com videozinhos. Bom, nós temos um problema econômico, certo? Parte da economia naufragou. E não no Brasil, no mundo todo. Posso te dar um exemplo? O turismo em Portugal era o carro-chefe da economia portuguesa. Os portugueses viviam do turismo. A recuperação econômica portuguesa é graças ao turismo. Hoje os hotéis estão fechados e restaurantes também, para te dar um exemplo. Então, de repente, começou esse fla-flu. Fecha ou não fecha? O que o André Fígaro pensa sobre isso? Eu tenho um amigo, Marco, que você conhece. Tio Marco, seu amigo também. Nosso parceiro de Catan, ele fala uma coisa assim, antes de tudo, assim, Estados Unidos fechou, França fechou, Itália fechou, Alemanha fechou, Espanha e Portugal fecharam, o mundo civilizado fechou. Sim. Nós vamos seguir quem? Basicamente, mas assim, afora esse argumento de autoridade, a recomendação predominante é fechar. Você tem um ou outro médico, aqui tem um médico político, o Osmar Terra, que fala que não precisa fechar. Tem um médico... que esse Osmar Terra, os tweets dele, tem até erros de português, é uma coisa meio estranha, né? Ele meteu acho que esse Osmar um Terra... afim hoje esquisito, um haver com H. Eu ia dizer isso. Esse Osmar Terra, eu não sei, eu não levo ele muito a sério, não pela qualidade médica, que eu juro por Deus que eu desconheço. É que o cara, quando demonstra analfabetismo funcional, é complicado levar a sério, né?
Não, eu estou dizendo isso só para mostrar que não é uma posição unânime. Então, eu reconheço que tem gente que não recomenda o isolamento social como política de Estado. Tem um outro médico, esse é um médico respeitável aqui de São Paulo, o Anthony Yang, Anthony Wong, Yang, É o infectologista famoso, dá isso. entrevistas no rádio, é o Wong. Sujeito respeitável mesmo. Sim. Ele também fala isso. Então, assim, não é uma posição unânime que o recomendável é fechar, mas é uma posição esmagadoramente majoritária. Agora, Então, ô Fígaro, falar em unanimidade em medicina, unanimidade em direito, quer dizer, é complicado, né? não, eu acho que tem até tratamentos que são unânimes, sei lá, tratamento, eu tenho enxaqueca, é unânime que o remédio A, B e C funcionam. Enfim, tem algumas coisas que há um consenso sobre a utilização do medicamento. Sobre isso aqui não há consenso, mas acho que dá para identificar um lado amplamente majoritário. Amplamente. Como a gente é leigo, eu sigo, se eu fosse um agente público e tivesse que decidir, o amplamente majoritário. É o que eu estou seguindo para minha vida privada. Eu não estou saindo na rua. A gente, viu, Fígaro? Só para dizer uma coisa, a gente está sendo acusado, pessoas como você e como eu sou funcionário público, estou dando minhas aulas por Google Meet, como nós estamos gravando aqui. Você é funcionário público, trabalha na sua casa, do sistema ESAGE. Mas o que está vindo uma acusação é que essa quarentena é elitista. Então, por exemplo, tem circulado um quadrinho muito, muito pesado, que é uma família numa mesa de restaurante com máscara. É uma alegoria do delivery, tá certo? Mas quem está na rua sem máscara é o entregador do delivery, o policial militar, o médico, o gari, ou seja, como se a quarentena fosse possível para pessoas como você, que tem um salário pago pelo Estado, como eu, que tem um salário pago pelo Estado e que trabalhamos de casa por um computador. Mas, em parte, isso tem razão mesmo. É muito mais fácil para quem... Eu não tive, pelo menos por enquanto, nenhum decréscimo de salário. É muito mais fácil eu me manter em casa. Mas tem outras pessoas que eu conheço que também poderiam ficar em casa e hoje foi encontrar a família para celebrar a Páscoa, que semana passada fez churrasco. Enfim, coisa que a gente não está fazendo. Então, assim, são pessoas que têm possibilidade de ficar em casa. A minha escolha pessoal foi seguir o que a maioria dos médicos e cientistas disseram. Eu realmente não quero pegar esse negócio. É evidente, a gente falou isso no podcast também, que as pessoas mais pobres e algumas atividades não têm como fazer isso. Eu outro dia falava no Twitter, mas tem que sair para o mercado. Eu falei, pede para entregar. Aí uma moça de Brasília pegou e falou assim, aqui não entrega. Brasília. Não era Chimbiroca da Serra, enfim. Eu moro a 20 quilômetros do Congresso, do prédio do Congresso, em Brasília, que não entrega, eu tenho que sair. Então, de fato, é muito mais fácil a gente fazer e defender a quarentena, mas, independentemente disso, é o que se recomenda. Eu posso? Agora, outra coisa mas a gente está olhando só mesmo o problema de saúde. A gente não está sopesando o lado, não está considerando o lado econômico. Se o problema é resolver ou minimizar o problema de saúde, parece ser esse o caminho. Mas é inevitável que a gente vai ter implicação gravíssima econômica daqui a algum tempo. E para algumas pessoas isso já está acontecendo. Eu entendo essas pessoas que não, eu tenho que sair, eu tenho que trabalhar, vou morrer de fome. Sim. Não, o que eu te digo é o seguinte, é que me parece que pessoas como nós, que estamos vendo imagens da Itália, da Espanha, agora dos Estados Unidos, daquele caos na saúde, entendamos que, se tem ou não tem razão o Bolsonaro, se tem ou não tem razão o Dória, que não pegar a doença é interessante. E se a gente pode, ainda mais com o apoio do Estado de São Paulo, que é o nosso caso, não sair de casa, é que não faz muito sentido discutir se o Bolsonaro tem ou não tem razão. Nós vamos ficar em casa. Essa discussão não é política. Agora, se você fosse um comerciante, outro dia eu vi um cara da Associação de Comércio ali da 25 de março.
os caras estão desesperados. Sim. E talvez a conversa seria contaminada pelo problema econômico, que no nosso caso não contamina. Agora, Então é mais fácil a gente falar assim, não, vamos preservar a saúde das pessoas, diminuir a curva, aquela coisa. Mas para o cara da 25 de março, está faltando comida na casa dele hoje. Eu compreendo isso. Mas aí é a solução que os países estão adotando e que, em alguma medida, o Brasil adotou. É fazer o isolamento e, de algum modo, auxiliar, ajudar financeiramente essas pessoas. toda conversa que se tem, na verdade, e que aí parece que é um consenso, isso que eu vou dizer, é que uma pandemia viral ela vai atingir todo mundo. O que tem que se evitar é aquele pico repentino que atule o sistema de saúde e gere o caos do sistema de saúde. Parece que esse é um consenso também de muitos países. Mas a pergunta que eu ia lhe fazer ela é mais complicada, Fígaro. Nós temos em São Paulo hoje os números dizendo que 49% das pessoas está em casa e 51% circulam por meio daquela detecção por antena de celular. Eu até depois vou discutir com você o que pode ou não pode antena de celular, mas não é isso que eu vou te perguntar, não. Existe um fato que o Brasil é um país das desigualdades e que as pessoas mais humildes não têm nem casa para ficar, nem água, nem esgoto. E não estou nem dizendo, viu, Fígaro, os moradores de rua, que é um outro problema social gravíssimo do Brasil. Estou dizendo os mais humildes. E a conversa... Só um parênteses. Outro dia eu vi uma reportagem sobre a Cracolândia. É claro que o cara que fuma crack ele está submetido a um vício mais letal do que o vírus. Mas é um problema, eles vivem em grupos, um perto do outro, eles não saem de lá. Enfim, o que vai fazer? Ninguém sabe. E daí você vê, por exemplo, uma atitude bonita da Igreja Católica, mas está me preocupando muito, que é a distribuição de comida em frente ao Largo de São Francisco, e as pessoas têm centenas de pessoas que precisam daquela comida, daquela água, só que elas ficam, Figueiredo, não é grudadas, é a 1 milímetro uma da outra, quer dizer, é totalmente contra o que diz a orientação da Organização Mundial de Saúde. Mas por que eu estou te perguntando isso? Porque o fato é que parece, no meu sentir, que nós estamos vivendo dois Brasis. Ou vou falar do São Paulo? Dois São Paulos. A São Paulo de classe média alta enclausurada, com honrosas, negativas exceções, que é aquele amigo que vai passear no Ibirapuera, para correr por fora do Ibirapuera, porque o Ibirapuera está fechado. Mas é a minoria no nosso grupo de convívio e uma imensa maioria nas classes mais humildes que não tem nem opção de quarentena. Você tem essa percepção também ou sou eu que tenho essa percepção? Tem. Mas é o que a gente estava falando, tem algumas situações o sujeito não tem outra alternativa. Enfim, eu acho que eu contei no podcast isso, o caso de uma vizinha da moça que trabalha aqui em casa. Eles vivem de bico, o marido é camelô, ela é diarista, a casa onde ela trabalha mandou a mulher embora sem pagamento e o cara parou. Ela falou que comentou com a empregada aqui de casa, a gente tem arroz para comer, só. E vai durar só até o fim da semana. E não tem o que fazer. Esse cara vai receber em algum momento R$600 lá. Se conseguir receber naquele... se conseguir receber. Mas, enfim, é dramático. Esse cara, se não sair para... Mas eu também não sei o que faz, ele não pode, a prefeitura não está deixando o sujeito trabalhar. É complicado. Mas você tem razão. São dois mundos, mas tem gente ainda de classe média, média alta, que pode ficar em casa e não está em casa. Sim, mas aí... a gente não leva a sério a história da pandemia. Mas aí eu tenho menos preocupação, num certo sentido de preocupação com a saúde pública, né? Porque, vamos dizer, só para te dar um exemplo, eu sei que é um exemplo burro, que da classe média alta paulistana nós tenhamos 80%, 90% e da classe baixa 20%, por isso que daria 50%, 45%, 50%, somando os dois, tá certo? O fato é que os hospitais particulares, para 10% que estão descumprindo a pandemia, daria conta, em tese, de acolher essas pessoas, porque nós sabemos também que os mais humildes não vão para o Sírio-Libanês, para o Einstein, eles vão para o SUS. Então, é uma coisa um pouco dramática o que vai acontecer
e me preocupa muito. Mas o Eu fato não é vou para o Sírio-Libanês ou para o Einstein. não, para onde você vai? Eu não vou. Meu plano não tem Sírio-Libanês e Einstein. Não, é servidor Não, público. não, é o plano da Associação dos Procuradores, mas é caro demais. Tá, Eu vou para o hospital de classe média, 9 de julho, tá, enfim, eu não vou. Não é para. tá. Assim, tá longe de ser classe média, Einstein e Sírio-Libanês. Esses estão Sim. bem. São os milionários de Moema. É. Você viu que 150 funcionários do Sírio infectados com a Covid-19? Ô, Fígaro, e daí o governador vai ou no sábado, acho que na sexta-feira santa, ou na quinta, não, quinta que antecedeu o feriado, que eu ouvi no rádio, depois ele desejou até boa Páscoa, que só voltaria a falar na segunda. E diz assim, para todo mundo, numa entrevista dele, o Bruno Covas, olha, meus amigos, o ideal, segundo a Organização Mundial da Saúde, é 70% em casa. Nós estamos com 50%. A coisa vai mal. Parece que até agora no feriado aumentou, porque feriado também as pessoas pensam, porra, eu vou ficar Eu vi passeando. hoje parece estar 55. Mas era 49 para 55. Para 70 falta muito ainda, Sim. se a matemática não nos trai. E eles assim, vamos precisar eventualmente tomar medidas mais drásticas. E fez o tal do comentário entre o que as pessoas declaram por telefone quando perguntadas e o índice de movimentação dos celulares pelas antenas que percebem o movimento de pessoas se deslocando. A hora que eu saio de Moema e vou até a Sumaré, é outra antena que capta o som do meu celular. Olha quem chegou aqui. Paulinho chegou aqui. Paulinho Bacará, meu amigo. Paulinho, boa noite, Paulinho. Então, daí, Fígaro, o governador, então, parece que ameaça tomar medidas mais drásticas para evitar o que tem acontecido. Por exemplo, do lado de fora do Ibirapuera, ter milhões de pessoas correndo. Ou como aconteceu com a Praça do Pôr do Sol em Pinheiros, que fecharam com tapume, porque a revista Veja noticiou que no sábado anterior a esse, não ontem, há uma semana, haviam 500 pessoas para ver o pôr do sol em plena pandemia. Então eu te pergunto, como é que nós ficamos agora na situação das liberdades individuais em tempos de pandemia? O que o governo pode, num esquema constitucional, fazer? Aliás, o Cal até nos pergunta se o Dória poderia impor uma reclusão total, tipo um estado de sítio. Tem base legal para isso? Eu queria entender, Fígaro, de um constitucionalista, o que o governo pode fazer para sair de 50 e aumentar para 70, que é o número que ele entende razoável. Eu primeiro queria falar com o Cal, que eu tenho certa inveja do nome dele. Cal, olha que nome bacana. Cal Arthur Bollinger. Lembra o champanhe Boulanger, da Madame Lili Boulanger. Um dos melhores champanhes do mundo. Eu queria ter nome de champanhe. André Fígaro Boulanger. Chique pra caramba. Mas, enfim, o Cal pergunta se o Dória pode decretar um estado de sítio só em São Paulo. Não. Estado de sítio é nacional e só o presidente pode decretar. Também só o presidente pode decretar uma coisa que é parecida com o estado de sítio, só que regionalizada, que é o estado de defesa. Mas aí é como se fosse um micro-estado de sítio. E às vezes o estado de defesa pode avançar para o estado de sítio. Qual é a diferença entre um e outro, Fígaro? Um é regional, o outro é total. E tem alguma diferença dos poderes que o presidente tem numa e noutra hipótese. Mas, grosso modo, o estado de defesa é um mini estado de sítio. Um estado de sítio regionalizado. Quando ele não é suficiente, ele pode evoluir para o estado de sítio, que aí envolve o Brasil inteiro obrigatoriamente. Aí pode ter, o presidente pode impedir a circulação de pessoas, etc. Mas o estado de sítio não foi concebido para uma pandemia. E outra, a não ser que a gente vivesse num país diferente, um país, sei lá, como a Itália, Portugal, muito menor, com características mais homogêneas, faria sentido o presidente da República assumir a frente e gerenciar essa crise. Mas a gente vive num país muito diferente. Tem diferença de concentração de população. A própria doença não está atingindo o país inteiro do mesmo jeito. Então não faz sentido a gente ter as mesmas políticas no país inteiro. Acho desejável que isso seja descentralizado, como o Supremo tem determinado.
As providências estão cada vez mais descentralizadas. Então, grosso modo, são os governadores que têm cuidado da atenção ao vírus, à doença, ao surto. Muito bem, o Dória cogitou duas coisas. O Dória cogitou prender, mas ele também tem praticado uma outra coisa, que é o monitoramento via celular. Hoje eu tive uma discussão no Twitter com um advogado aqui de São Paulo, não sei se você conhece, chama Maurício Bunazar. Já ouviu falar? Já ouvi falar, parece que é famoso, cara. Bom advogado. Advoga para estrelas, advoga para grandes celebridades. Sim, bom das advogado. Artes, né? Gente boa, bom Gente além boa. de gente boa pra caramba, mas... Mandou bacalhau para mim pro almoço. Olha, que gente boa mesmo. Para mim não mandou nada. Mas, enfim, eu vou ler para você o e-mail dele, o e-mail não, a postagem dele, que você vai ver que acho que ele não está bem hoje. Acho que a Páscoa não fez muito bem para esse nobre advogado. Cadê ele aqui? Rapaz, acho que ele apagou os posts. Olha, será? Apagou, não estou vendo aqui a resposta. Olha, que safado, sem vergonha. Mas ele basicamente falou assim... talvez eu tenha dito... Viu, Fígaro? Talvez eu tenha dito para ele, talvez, em tese, que eu acho que ele exagerou um pouco nas respostas dele a você. Mas talvez eu tenha dito isso, vai, talvez. Não, mas eu também elogiei ele bastante, assim. Chegou num nível que eu chamei ele de animal de teta. Mas, enfim, o nível foi bom, a discussão foi boa. Eu acompanhei. Mas, enfim, o primeiro tweet dele revela essa sua preocupação. E a preocupação de muita gente, que primeiro, pode rastrear celular? Então vamos explicar a história do celular, que a gente fazendo um auê danado. Primeiro, o que direito que violaria a restrição, o rastreamento do celular? Teoricamente, o direito à intimidade e à privacidade, certo? Primeiro, é legal a gente falar que quando a Constituição foi escrita, em 88, não era possível, tecnicamente, rastrear as pessoas. Então, para a gente ter uma interpretação originária da norma, o legislador não pensou nisso. Objetivamente, não pensou nisso. Então, a gente vai ter que concluir esticando esse direito para os dias de hoje. Quase uma analogia, ou como dizem alguns, a tal da plasticidade constitucional, ela se adaptando a uma realidade que não existia quando ela foi imaginada. Então dá para imaginar, tá bom, defende, ela protege, o rastreamento é impedido pela proteção à intimidade. Mas como é que seria isso? Então você imagina o seguinte, o sujeito é gay, por hipótese, e não quer revelar esse aspecto da sexualidade dele para as outras pessoas. E aí ele começa a ser rastreado nos clubes gay onde ele vai, ou coisa não parecida. Tem clube gay, tá tudo fechado, Fígaro. Ele não vai para Não, clube eu estou gay falando de uma nessa situação época. de normalidade. Tá bom. E aí, isso é usado para chantageá-lo. Então, Sim. ele tem o direito de, eventualmente, se a gente tivesse perseguição religiosa, por exemplo, para falar um negócio até mais sério, você poderia rastrear as pessoas que fossem a um determinado templo e, enfim, persegui-las e cadastrá-las, etc. Então, é para isso. Acho que a extensão é essa, mas tudo isso pressupõe a individualização do usuário do celular. Então, o José Fernando que foi no templo tal. Gostou do exemplo, não usei o outro. Eu achei que você ia me pôr em algum baile gay. Na sauna gay. Mas, ô Fígaro, Que é uma imagem que eu prefiro não ter. Essa individualização, ela é tecnicamente possível. Ou seja, o medo que as pessoas têm de serem rastreados no percurso, em tese, o governo teria esse controle. Em tese, na verdade, a operadora de celular. Não só a operadora de celular. O Google tem isso. O Google sabe onde você mora, onde você trabalha, o caminho que você fez, está lá. Você pode até pedir para eles. Eles têm o teu itinerário da última semana. Então, a operadora de celular sabe, claro, é ela que está dando, você está usando a rede dela, ela sabe onde você está. Enfim, então é possível rastrear. Mas não é isso que o governo está fazendo. O que o governo está fazendo é identificar, sem a individualização, onde tem pessoas.
Então, por exemplo, na tua casa, ele identifica que há alguém, mas ele não sabe quem está lá. Não há esse dado. Então, na hipótese da sauna gay ou da perseguição religiosa, ele não sabe quem foi para a sauna gay. Ele sabe que há pessoas lá. Ele não Sim. tem como usar esse dado. Esse dado não é individualizado. Então, qual é o objetivo do governo? É monitorar o trânsito e a concentração das pessoas indeterminadamente, de forma anônima. Ele quer só saber se tem aglomeração, grosso modo. E se as pessoas estão ou não saindo de casa. Só isso, mas não sabe quem. Como não há individualização, é evidente que isso não viola a intimidade de ninguém. Porque você não sabe quem é quem. São só bonequinhos andando de um lado para o outro, indeterminados. A resposta do Munazar, quando a gente discutiu, era: se pode rastrear, eu sou contra. Eu acho que é um exagero. Porque, por exemplo, a Coreia consegue diminuir a doença, consegue diminuir a expansão da doença sem lockout, sem trancar as pessoas em casa, como? Rastreando todo mundo, individualizadamente, lá não tem essa de... E fazendo testes maciços. Todo mundo, 3, 4 vezes. Sim. Identificou que o Zezinho é portador do coronavírus e não tem sintoma. Tira o Zezinho de circulação. Então é uma coisa cirúrgica, pelo celular. Pelo celular, você vê com quem o Zezinho esteve. E vai testar aquelas pessoas também. Você vê alguma ilegalidade nisso? Eu Nenhuma. acho que não é o nosso caso. No nosso caso, a gente não identifica o Zezinho. Nós estamos numa fase muito menos invasiva. Mas se a gente chegasse nessa fase, é desejável. Você pode permitir que a economia abra e você tire de circulação só os infectados. Você faz uma coisa cirúrgica. Então, essa é a primeira bobagem. Então, com todo respeito ao Bono, adoro o Bono. E para chamar alguém de animal de teta, você tem que gostar muito dele. E gosto mesmo do Bono, é um cara bom mesmo. Uma pessoa bacana. Mas isso é uma das bobagens que estão falando, que não, está rastreando as pessoas, está violando o direito individual, mas nem remotamente. Fígaro, eu posso até ir mais longe, eu sou ultraliberal como você, mas eu acho que numa situação de pandemia, que se abre o jornal e 13 mil morreram nos Estados Unidos, Manaus essa semana foi o caos completo. Eu vou te dizer uma coisa que vai ficar gravada e eu não vou voltar atrás. Eu acho que rastrear pessoas faz todo sentido numa situação desesperadora, emergencial, de morte pública. Como não faz menor sentido rastrear em qualquer outra hipótese, quer dizer, e que se for para ficarmos 3 meses rastreados, e que sejam 3 meses da pandemia, eu, Simão, como liberal total, vou dizer, isso vai salvar a vida, Simão. É o custo de viver em sociedade, é o custo de evitar pessoas morrendo. E eu vou dizer o quê? Então eu vou ter que ir para sauna gay, que se tiver sauna gay sendo seguido. Sabe, é uma coisa assim, não tem muito o que fazer, sabe? Eu acho assim, é um raciocínio que tem que ser dito sempre, é temporário, vai acabar, não é para sempre. Porque, evidentemente, qualquer medida do governo para seguir depois disso é criminosa. Então, porque daí o cara fala assim, mas começa assim. Essa nós frase... Nós estamos tratando uma situação específica, para um período específico, enquanto perdurar a pandemia. Se depois disso o governo continuar a rastrear as pessoas, isso é criminoso. É criminoso. Mas nós estamos em outra história. E o Cal põe, mas aí você justifica qualquer coisa. Qualquer coisa não. Por exemplo, abater a tiro, em tese, a gente não justificaria. Mas vou dar um exemplo. O cara tem, a Covid testada, tá certo? E ele é um sujeito que vai para uma comunidade dolosamente para infectar os outros. Diz assim, se eu vou morrer, eu vou levar comigo... Sabe aquela não história precisa nem de de dolo. Não precisa nem de dolo. Ele pode até... Eu quero só sair. Ele sair. Não quer, eu não quero nem transmitir para ninguém, mas se transmitir, não é nem dolo. E nós discutimos isso no nosso podcast, eu não vou voltar aqui nesse debate, porque minha pergunta vai ser outra para você, além do rastrear. Posso que na verdade eu nem respondi a tua pergunta ainda, a história de prender as pessoas. Tá. O Dória ameaçou prender as pessoas, e o Cal está perguntando aqui a história de prender as pessoas. Eu vou ler uma norma do Código Penal. Tá. Então, não é decreto do governador, não é portaria do secretário da Saúde, é o Código Penal vigente no Brasil.
Vai É o, lendo, que eu já volto, Fígaro. Vai lendo. é o artigo 268. Infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Ou seja, existe previsão legal explícita, é crime você não atender recomendação, ou ele não fala recomendação, ele fala determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. É crime. Não é o Dória que está fazendo alguma coisa. Isso existe aqui há 300 anos. Não, 300 não. Mas, enfim, desde quando existe o Código Penal. É crime. Se a administração pública declarou a pandemia e a autoridade sanitária recomenda não sair de casa, se você sair é crime. Você pode ser preso em flagrante. Então, no limite, é possível prender o sujeito. Tem nenhuma novidade nisso. É arbitrário. Mas Meu Deus. a nota é um pouco mais complicada. O Dória poderia, o crime está claro, e quem pratica crime vai preso segundo o regime do direito penal, mas eu acho que é mais difícil. O Dória poderia, por um decreto estadual, dizer: proíbo vocês de sair de casa e eu imponho uma multa, porque o crime está tipificado, está no Código Penal, e vamos seguir a sanção penal de acordo com o devido processo legal penal. Mas a pergunta é outra. Há vários municípios impondo multa para quem sair de casa. E aí? Eu acho que são duas coisas. Então, primeiro, o Dória, a rigor, não precisaria nem decreto. Ele vai dizer, a partir de agora, no estágio de contaminação que nós estamos, a gente vai começar a cumprir o artigo 286 do Código Penal. A polícia vai prender. Ponto. Acabou. A imposição, aquela lei que o Paulo trouxe para a gente, que é a lei do Covid, ela prevê a possibilidade de impedir a circulação das pessoas. Tem nada demais. Então, do ponto de vista administrativo, tem autorização legal, e do ponto de vista penal, basta vontade política mesmo. Olha, a coisa está feia, nós vamos começar a gente... Porque eu acho, assim, e não tenho tanta simpatia política pelo Dória, sinceramente, mas eu acho que ele fez o que um administrador razoável faria. Num primeiro momento, olha, o governo recomenda fique em casa. Foi o que ele enfatizou sexta-feira. E não é da cabeça dele, essa, como a gente viu, é a recomendação majoritária. Vocês não vão ficar em casa, então eu vou usar o poder de polícia. Ele recomendou, ele fez na boa primeiro. Então não foi uma imposição, não é um ato de ditadura, não. E tem previsão legal. Qual é exatamente o problema? Eu não consigo entender. Além do problema político, né, de gente que quer, enfim, criar caso e que desconhece a existência de norma penal tipificando essa conduta, em última análise, permitindo que o sujeito seja preso porque descumpre determinação de natureza sanitária. Perfeito. Na verdade, viu, Fígaro, eu acho que realmente nesse momento em que nós estamos tendo até agora, hoje que é dia 12 de abril, eu lembro bem que no dia 17 a USP fechou, então vai fazer um mês que as aulas estão suspensas, mas foi no dia 13 de março, para mim, o último dia da realidade A, agora nós estamos na B, porque depois vieram todas as restrições. O fato é que até agora não explodiu o tal do pico. Nós não chegamos na situação desesperadora dos italianos, nem dos americanos de Nova York, nem dos espanhóis. Então, o fato é que alguma coisa está dando certo até agora, até o presente momento. E mais do que isso, a gente não teve essa explosão. Eu vi hoje no Twitter, a nossa curva é mais lenta que a desses países, ela é mais horizontal do que desses países. Aqui, assim que estourou o negócio, começaram a construir hospital de campanha. Então, a gente, de uma forma ou de outra, se preparou de um jeito que, especialmente Itália, Espanha e Estados Unidos, não se prepararam. São Paulo já tinha 2 hospitais de campanhas prontos e vazios.
um no Pacaembu, um no AMB. Estão fazendo um terceiro. Graças a Deus vazios, graças a Deus. Sim, tomara que continue assim. Mas estão fazendo um terceiro no Ibirapuera. O governo federal está fazendo o primeiro agora em Manaus. Por que o governo de Manaus não andou? Porque todo mundo sabia do mesmo jeito do que ia acontecer. Então, assim, você de fato tem governos que estão andando de um jeito mais rápido que outros. Enfim, e a coisa parece que está tendo alguma contenção, graças a Deus, por aqui. Não só em São Paulo, mas no Brasil, a coisa está menos feia, mas não pode parar agora, né? Não pode... E duas notinhas só. A primeira que diziam, mas havendo calor, o vírus não espalha. Manaus é um dos lugares mais quentes do Brasil e o vírus é democrático. Esse vírus é muito democrático. É norte, sul, leste, oeste. Mas uma segunda notinha que eu te faria é a seguinte, em tom pessoal, para a gente caminhar para a conclusão, que nós estamos há 1 hora batendo papo aqui já. O fato é que a curva não chega no pico, graças a Deus. Só temos que ficar feliz com isso. Graças a mas, Deus. Ao mesmo tempo, isolamento social que a gente fez cedinho aqui no Brasil. Isso. Não é só Deus. Mas ao mesmo tempo, não, tem o isolamento social, tem uma série de medidas dos governadores, em grande parte, indo contra o presidente, mas a minha pergunta era outra. Como é que você avalia uma situação em que, ao mesmo tempo, a gente tem um provérbio português, aliás, Portugal, você viu que foi símbolo em fazer as coisas certas, sendo parabenizado no mundo inteiro. Eu hoje falava com todos os meus amigos portugueses nesses grupos de WhatsApp, a gente montou lá as câmeras e começou a conversar. Portugal tá rígido o negócio. Mas a pergunta que eu te faria é a seguinte. De repente, acontece um fenômeno humano, que é o seguinte. Eu espero uma tragédia, e ela não ocorre. Que, eu repito, se Deus quiser, não vai ocorrer por causa do isolamento social. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas dizem assim, mas até quando eu vou ficar preso? Você não acha que nós vamos ter um problema? Porque, assim, se a tragédia tivesse chegado, amanhã ia ter 89% preso em casa de medo de morrer. Ela não chegou, então a impressão que se tem hoje é que o problema da Covid é do outro, não é meu. Começa a se criar uma certa sensação, mas que o governo do dizendo de São Paulo, não Bolsonaro que está abraçando, beijando gente no meio da rua. Aliás, apareceu ele lá em Goiânia, Aparecida de Goiás, beijando gente. Bom, mas Portugal está bem rígido, Paulo. Portugal está bem rígido e bem sério. Mas a pergunta minha é outra, para o André Fígaro. Como é que fica a sensação social de que eu estou fazendo um puta de um sacrifício, mas não chegou nada? Será que não é melhor esquecer esse sacrifício? Como é que você enxerga essa questão da pandemia, se Deus quiser e o confinamento der certo, não chegar no Brasil na situação trágica de Itália, Espanha e Estados Unidos? Eu acho que é por isso que o Bolsonaro está fazendo o jogo que ele está fazendo. Então, é um jogo de ganha-ganha, porque quando a gente tiver a crise econômica, e vai ter, o mundo inteiro vai ter, a gente não vai escapar disso, ele vai dizer, tá vendo, como eu falei? Se a coisa... Outra, ele tem esse comportamento irresponsável de sair na rua, abraçar as pessoas, tal, mas, ao mesmo tempo, o governo dele está, de uma forma ou de outra, tomando as medidas que tem que tomar de verdade. Ele tem um discurso diferente da prática do governo, que é uma coisa surreal. Então, me parece que é uma conversa política mesmo. Ele está prevendo os efeitos futuros da pandemia, efeitos econômicos, e ele está se mostrando, então, especialmente se a coisa não for tão feia, que ele vai dizer, tá vendo? Eu falei, não precisava tudo isso. Eles quebraram a economia e o que aconteceu? Não aconteceu nada, para nada. Para nada não. Muito provavelmente a coisa não está pegando já feia aqui por causa do isolamento social. Claro. A gente não sabe exatamente, mas muito provavelmente é isso. Mas tem, acho que, um outro detalhe também. A doença chegou aqui por meio da classe A, pessoal que viaja para fora do país. Os hospitais que começaram a lotar no primeiro momento foram o Einstein e o Sírio, hospital de rico. A doença está descendo para a classe média e para a classe pobre. Eu tenho muito medo quando o bicho pegar lá embaixo, na classe pobre. Pessoal que mora no morro, pessoal que mora apinhado, pessoal que toma transporte público. Você já imaginou um vírus com esse poder de propagação circulando em ônibus e metrô lotado?
Isso ainda não aconteceu aqui. E não aconteceu por causa do isolamento social. Eu tenho medo que relaxar do isolamento social tenha uma desgraça na população mais pobre, mesmo, de verdade. Porque é a população que mais... Você vai trabalhar de Uber ou com o seu carro. O pobre vai trabalhar em 3 com 4 condições, apinhado de gente, com mais 50 pessoas em cada condução que ele pega do lado ali. Mais uma vez vai ser uma doença trágica para os menos abastados. Para as pessoas mais humildes vai ser trágica. Agora, mas eu acho que ainda, Simão, acho que ainda não chegou lá por causa do isolamento social. Não chegou para valer, porque a hora que o bicho começasse a alastrar lá embaixo, eu temo uma desgraça mesmo. Espero estar errado. Porque a minha questão final é a seguinte, até o Nasser pergunta, acabar com o isolamento social não é bem acabar, porque vão ser etapas, quer dizer, não é assim, amanhã volta show, cinema, teatro, aglomeração, vão ser restrições menores, mas a minha pergunta era exatamente essa. Se nós tivermos uma vacina e não tivermos uma vacina que parece que ela não virá até 2021, ou se vier, vai ser em 2020 já no seu opúsculo, na hora... Não, esse ano não vem, é um ano e meio uma vacina. Diz que a vacina do H1N1 veio rápido porque era uma gripe. Então a estrutura da vacina já estava meio pronta, faltava adaptar para aquele vírus específico. Isso aqui não é uma gripe, é uma síndrome pulmonar. Deprime o aparelho, isso aqui o pulmão. Tem que sair do zero e a previsão é 1 ano e meio para vir uma vacina, se tudo der certo. Outro dia, eu sou médico amador, eu outro dia li um cara explicando como é que faz vacina. O índice de êxito na produção de uma vacina, quando começa a produzir a vacina, é de 5%. 5%. Você tem 200 centros no mundo tentando fazer essa vacina. Mas é só fazer a conta e ver a probabilidade de estar certo. 1 ano e meio, 1 ano e meio com boa vontade. E outra, quando tiver vacina, não vai ser para gente. Vai ser para o médico, para o enfermeiro, enfim, para os o cara que trabalha no hospital, e para os idosos depois, que é a fase de risco. Mas então a pergunta que eu lhe fazer para concluir a nossa conversa é exatamente essa. Como a vacina, nesse momento, está totalmente fora de cogitação, nós estamos em abril de 2020, se Deus ajudasse muito e os médicos fossem muito bons, chegaria em janeiro de 2021, então vamos tirar. Como é que se sai desse isolamento social, Fígaro? Como é que a gente muda, então, se todo mundo vai ser contaminado e muitos vão morrer? Parece que por meio de... Pelo que eu li também, eu sou leigo, é um assunto técnico, mas pelo que eu vi, por meio de ciclos de contenção. Primeiro, se der tempo da gente comprar exame, pode fazer como na Coreia. Então, testa muito, você volta a ter atividade econômica, as pessoas começam a viver de novo a vida normal, mais ou menos normal, mas com máscara, luva, álcool em gel, enfim. E vai isolar as pessoas que estão contaminadas, mesmo assintomáticas. Se a gente conseguir, daqui a alguns meses, testar todo mundo. Ou se fizer como a Coreia, mas o Bunazar vai reclamar. Se a gente rastrear a pessoa que foi contaminada individualizadamente e acompanhar as pessoas com as quais ela se relacionou. Chama todo mundo, testa todo mundo e isola quem tiver contaminado. Essa vai ser uma possibilidade se a gente conseguir teste. Porque não se sabe. Eu vi o ministro da Saúde falar, você compra o teste e ele não chega. Eu tenho uma impressão, Fígaro, que a hora que se fizer teste em grupos, o governador também falou sexta-feira que eles vão chegar a testar 50% da população, vai ser um número alto, de 30 a 50. E que se vai descobrir, eu tenho a impressão que tem muita gente que já foi contaminada e ficou assintomática e já espalhou. Eu acho que é muito pouco provável que os números de pessoas que tenham sido contaminadas seja tão baixo num país em que não se faz teste. Não é. A taxa de letalidade é de 1 a 2%. Aqui nós estamos em 4,4%.
A Itália está batendo em 10. Porque a Itália perdeu o controle completamente da coisa. Mas o que acontece? A letalidade aqui não é maior, é que a gente não testa. Se você tiver o coronavírus na sua casa e tiver uma coriza, tosse, você não vai nem para o hospital. Você Sim, vai ficar aí sim, sim. 15 dias e você não vai fazer teste. Você teve o vírus. Você não vai fazer teste, você vai ter uma corizazinha, vai tossir, vai, enfim. Se você tiver os sintomas leves, Sim, eles estão testando quem bate no hospital. sim. Então é nego que teve falta de ar. Então, é o cara que está começando a complicar. Se a gente pegar, foram 1.200 mortes, se a gente considerar 1% de letalidade, são cento e tantas mil pessoas contaminadas. Não é uma conta tão difícil. Provavelmente é isso. É o cara que tem, ou é assintomático, diz que jovem é assintomático, 20, 30%, ou tem sintoma leve e não vai para o hospital e não é testado. Aliás, o que eu li também como curiosidade na internet é que as criancinhas são grandes transmissoras e que não tem efeito algum nelas. Mas Nada, grandes nada. transmissoras. E a criancinha não tem nem coça o nariz, nem tosse, nada. Quer dizer, Eu então vi isso também. é uma doença interessante nesse sentido. Então, Fígaro, talvez, o que a gente vai ter? Talvez, não sei. Nós vamos ter, na hora que vier os testes em massa, descobrir que a nossa contaminação já foi muito grande e que já tem muita gente imunizada, e que Sim. talvez daí o isolamento social possa ser por faixas, por segmentos. Eu acho que Então, é essa saída. talvez nessa altura, o idoso, o hipertenso, o diabético, o gordo, enfim. O asmático. Então, a gente vai continuar isolado, por precaução. E vai testar o resto do pessoal. O pessoal que não está no grupo de risco vai ser testado. E, se der, isola o cara. E continua a viver. Eu acho que vai ser alguma coisa assim, com ciclos ou com cortes de isolamento. Então, Mas quer é pelo. dizer, a situação toda me parece que com a vacina hipotética e futura não se conta agora, é o teste mesmo. É testar uma parcela considerável da população para descobrir quem já está imunizado, quem está transmitindo, quem não está, porque só daí o isolamento social pode ser relido de alguma maneira. Eu vou te dizer honestamente, e vou postar isso hoje no Instagram e também no Twitter e no Facebook, assim, a quarentena para mim tem sido uma coisa complicada, ficar sozinho, né? O máximo que eu vejo é meu porteiro quando eu desço pegar o iFood, mas de qualquer maneira, o que eu ia te dizer é o seguinte: não é simples para as pessoas idosas também, Fígaro, ficarem sozinhas nesse momento, sabe? É para proteção delas, mas elas que já têm uma depressãozinha natural por estarem sozinhas, estão muito sacrificadas nesse momento. Então, eu torço para que venha alguma medida que a gente consiga, com responsabilidade, voltar a algum convívio conforme for possível, né? Você sabe um outro problema que está tendo? Eu acabei de ver um artigo de uma revista inglesa, de uma revista neozelandesa, dizendo do aumento de violência doméstica. Isso que é uma coisa absurda, como disparou a violência doméstica também. Consequência triste disso. E daqui a pouco vai sair. A gente vai sair muito diferente dessa pandemia. Acho que daqui a pouco vai sair também pesquisas de briga de amigo por WhatsApp, que está todo mundo se matando, que estão presos em casa, ninguém aguenta. Por outro lado, mas aí que tá, é que nem casamento. Eu acho que eu tenho falado mais ao telefone com meus amigos. O telefone voltou, Fígaro. O telefone era só o WhatsApp, só mensagem. E para falar do filme, para falar da série, para conviver mesmo. E então os amigos, mesmo eu acho que essas amizades vão sair mais fortalecidas, como os casamentos. Os bons vão sair bem, mas vai ter muita gente que vai tá quebrando o pau. E eu tenho uma impressão que, pelo que eu converso com os amigos também, que pós-pandemia nós vamos conseguir, pelo menos por um período das nossas vidas, ponderar algumas coisas que a gente sentiu falta na reclusão e fazê-las com mais frequência. Por exemplo, não demorar tanto para as próximas partidas de Catan e de Tokaido e de Scotland Yard, tá certo? Eu sinto falta de futebol. Futebol na televisão, futebol faz uma falta danada você ficar parado no futebol. É uma higiene mental que eu não me lembrava como era tão
Porque é aquele momento que você vai para não pensar em nada, para você esquecer da vida. E eu Por que outro lado, vivia da minha música clássica, que tinha assim, Fígaro, num semestre 45 espetáculos. Agora, o que nos resta são os livros e também séries, filmes. A gente tem que trocar um pouco, né, a nossa rotina. é isso. O Paulinho está É com isso. saudades também do São Paulo. Eu tenho saudade do São Paulo jogar e do São Paulo ganhar. Também isso faz mais tempo que a pandemia. Isso aí já é uma pandemia histórica. Bom, Fígaro, muito obrigado pela conversa, muito obrigado por ter conversado comigo e com os nossos patronos do Tá Fazendo Direito. Essa conversa nossa vai para o YouTube, lá no Professor Simão, e vamos gravar em breve um Tá Fazendo Direito pandêmico com os professores Bunazar e Flávio Tartucci. Vamos bater no Buenos Aires virtualmente. Um abraço a você, uma boa noite e até mais, se Deus quiser. E Até mais. Augusto, me procura lá no WhatsApp e me manda esse vídeo. Não vai esquecer de mandar isso para mim. Valeu, gente. Muito obrigado a todos. Uma boa noite e um bom final de Páscoa para aqueles que Tchau para ainda todo estão mundo. Boa comemorando. Páscoa para vocês. Até mais. Tchau, Tchau. tchau. Até logo.